Fala aí galera, tudo bom com vocês? Se você tá achando que com R$1.000 você só compra um celular que trava até abrir na calculadora, calma aí que eu vou te provar o contrário. Eu separei os 7 melhores celulares de até R$1.000 que vale a pena agora nesse ano de 2026. Tem celular com bateria que dura o dia inteiro, com câmeras que surpreendem e que vai rodar seus joguinhos aí sem passar vergonha. E ó, não é só baratinho não, é custo-benefício de verdade. Então já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal e bora descobrir aqui qual vai ser o seu próximo celular. E lembrando, o link de todos eles eu vou deixar aqui na descrição. Vamos lá. Começando pela opção mais barata possível, que eu acho que na minha opinião não existe nenhum celular que consiga competir com esse celular aqui na faixa de preço dele, seria o senhor A05S. E é um celular que aumentou um pouquinho a sua faixa de preço dele. Ele tá na faixa de preço de uns R$700, mas o ideal é que você compre ele custando 600 por aí. Esse celular aqui, devido à sua faixa de preço, ele é uma opção muito única, pelo que a gente vai acabar encontrando. Porque seus principais concorrentes seriam o Moto G05, o A06 4GB e o A06 5GB. São celulares até que interessantes, mas eles têm um pontinho muito negativo. Por exemplo, o G05 e o A06 4G trazem processadores mais fracos e pouca memória RAM, enquanto o A06 5G, por mais que ele traga um processador bem mais interessante e um conjunto bem legal, ele traz pouca memória RAM, que se torna um fator já limitante nesse celular aqui. E é aqui que o A05S se destaca. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas IPS com 60 Hz. Só que o ponto principal dele, além dele vir com 128 GB de armazenamento, ele vem com 6 GB de memória RAM. Essa questão de memória RAM a gente tem que destacar o seguinte: não é porque o celular tem mais memória RAM que ele vai ter mais desempenho. Quando a gente fala de sistema operacional Android, eu diria que o mínimo que ele recomendaria seriam 6 GB. Não é que 4 GB não vai servir pra nada. Vai rodar tudo, vai rodar de boa, mas vai até que travar. Memória RAM serviria pra quê? Ela não serve para seu desempenho, mas ela vai servir, por exemplo, se você usa um aplicativo mais pesado, às vezes a memória RAM só com ele aberto vai ficar travando, vai ficar lagando. Ou até mesmo aqueles testes de celular que a gente faz, que abre vários aplicativos ao mesmo tempo e eles ficam funcionando em segundo plano. Isso aí é a memória RAM. É o que faz os aplicativos funcionarem enquanto você está usando e guardados na memória RAM para você, os que estão minimizados. Então, se eu tenho um celular com mais memória RAM, provavelmente eu vou ter um celular que trave menos. Não que aumente o desempenho, mas vai aumentar a capacidade de rodar aplicativos mais pesados. Esse celular aqui já vem com um processador bem bacana, que se não me engano é o Snapdragon 608. Se eu tiver errado, eu vou colocar aí na tela. Não é um processador mais absurdo, que vai rodar tudo ultra, mas a gente tá falando da faixa de preço na média de R$600. Na faixa de preço na média de R$600, esse processador aí tá perfeito. Tanto é que ele já entrega 300 pontos na Antutu. A Antutu é um teste que avalia todos os celulares e dá uma nota final. Nessa faixa de preço aqui de 600, os celulares normalmente se entregam 250 pontos, 280 pontos, então esse celular aqui entregando 300 pontos já tá mais do que acima da média. Mas é aquilo como eu falei no começo. Eu deixaria esse celular aqui ideal na faixa de preço dos seus 600. R$700 já fica mais caro. Por R$700 ele já começa a invadir uma faixa de preço que já entrega um celular um pouco mais interessante, que é o Samsung A07. E na minha opinião, nessa faixa de preço de até R$1.000, é um dos celulares, se não o celular mais completo que a gente vai ter. Em média está na faixa etária dos seus 800, que no caso é a versão com 8 GB de RAM. Dá para encontrar até mais barato, que é a versão que tem 4 GB de RAM. Só que de novo, eu acabo não recomendando essa versão por conta da limitação de memória RAM que a gente já comentou aqui. Lembrando que R$800 é o seu preço médio. De vez em quando ele entra na promoção e fica custando até bem menos. Mas por que eu disse que o celular aqui é muito bom? Porque, digamos, seus principais concorrentes nessa faixa de preço seria o Moto G35, Moto G15 e um A16 5G ou 4G. O primeiro ponto que ele vai mais se destacar nesses celulares é que ele é um pouco mais barato e ele vem com um processador LG99. Se eu tiver errado novamente eu vou colocar aí na tela. E bate aí em torno dos seus 400 pontos na Antutu. E na sua faixa de preço aí tá sensacional. É um processador aí para entregar mais potência do que no G15 e no A16, entregando uma performance até que parecida com o Moto G35 e o A16 5G, lembrando que normalmente sendo vendido mais barato. Mas não é só isso, ele vai trazer uma câmera ligeiramente inferior a esses modelos, só que é uma tela de 6.6 polegadas, IPS e 90 Hz, e é uma tela que até que é pior em comparação com o Motorola, que traz uma tela de 120 Hz, e pior do que também que o A16, que traz uma tela também de AMOLED. E o conjunto de câmeras dele também é um pouco mais simples, mas é aquele negócio, né? Vai servir para tirar foto de boa. E para gravação não vai ser uma das melhores para você fazer. Mas ele vai te entregar uma bateria de 5.000 mAh, que provavelmente vai durar o dia todo aí. E o ponto principal, que por mais que ele seja vendido na versão de 4 GB de RAM, que eu não recomendo, normalmente essa faixa de preço, os seus R$800, ele já é vendido com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Que além de mais armazenamento, é muito mais memória RAM do que esses outros smartphones. Porque de novo, memória RAM significa mais desempenho. Mas você está saindo um celular de 4 GB de RAM para um
celular de 8 GB de RAM na mesma faixa de preço. E é por isso que esse celular aqui é sensacional. Ele já traz um bom processador, uma boa quantidade de memória RAM. E aqui até seria interessante se o Moto G35, que é um excelente celular, tivesse mais memória RAM. Se esse celular aqui tivesse mais memória RAM, eu até o consideraria um custo-benefício maior. Mas infelizmente o fato dele vir com 4 GB de RAM matou esse smartphone. Motorola nesse celular aqui podia pelo menos colocar no mínimo 6 GB de RAM aí, ó, custo-benefício lá em cima. Mas enfim, continuando essa caminhada aqui de Motorola, aqui eu vou colocar como mais um adendo. Porque na hora que eu tava fazendo essa lista, ele apareceu muito pra mim em promoção, que é o Moto G73, que à primeira vista ele pode parecer um celular muito bom e que ainda também é vendido como novo, abaixo dos seus R$1.000. E você vai encontrar ele também na faixa dos seus 900, fica bastante promoção. E assim, é um celular com uma configuração muito boa. Tem uma excelente tela, um ótimo processador, que é melhor até inclusive do que o A07, e também já vem com 8 GB de RAM. Qual é o pontinho aqui que eu vou deixar de observação desse celular? Hoje em dia eu não compraria esse celular porque ele foi um celular com seu lançamento em 2023 e normalmente esse celular tem suporte até 3 anos de atualização de segurança, ou seja, a partir desse ano de 2026 ele não vai mais receber atualizações de segurança. Isso é até um ponto importante para você que quer comprar celular mais antigo, que está até com custo melhor, mas é mais antigo. Qualquer celular que você for comprar, ele tem um time de duração, ele vai ter um tempo de atualização de segurança. No caso, esse aqui vai ser 3 anos, mas esse aqui serve para qualquer celular antigo. Então, nesse caso, como solução, a gente tem um celular muito bom também, que continua sendo o Redmi Note 14 4G. A Xiaomi lançou esse celular o ano passado, em 2025, e continua lançando até hoje os celulares da própria Xiaomi na mesma faixa de preço. Porque vejamos, nessa mesma faixa de preço, a gente vai encontrar aí o celular da Xiaomi, o Poco C75, o Poco C85 e o Redmi 15C e o Redmi 14C. E até mais recente o Redmi 15 4G. São modelos que normalmente ficam na mesma faixa de preço. Só que o Redmi Note ele consegue ser melhor do que todos eles. Porque, cara, além desse celular aqui trazer uma tela de AMOLED 120 Hz de taxa de atualização, ele tem 128 ou 226 GB de armazenamento. É vendido a partir de 6 ou 8 GB de RAM, que qualquer um de hoje já tá bom. Tem um bom conjunto de câmeras, não é aquela coisa, mas é bom, principalmente para fotos. Vídeos não é um ponto muito positivo para a Xiaomi. Além de vir com um excelente processador, que é o LG 99 Ultra. É a mesma coisa de um LG 99 antigo que tinha. A Xiaomi tem um costume de pegar os processadores antigos e fazer tipo um overclock, como se estivesse extraindo mais do processador. Não é à toa que sim, ele consegue bater uma pontuação maior do que o G99, aí em torno dos seus 450 pontos, lá na Antutu. E cara, de novo, nessa faixa de preço abaixo dos R$1.000 é uma excelente pontuação. Somando uma bateria excelente de 5.500 mAh, que cara, essa faixa de preço abaixo dos 1.000 é um dos celulares mais completos que a gente vai ter nessa categoria aí. Cara, ele tem tudo. Um excelente processador, uma excelente quantidade de memória RAM, uma excelente bateria. Cara, não é só isso. Ele cobra até 4 anos de atualização do Android e 6 anos de atualização de segurança. Isso é muita coisa. Então isso é um celular ó, que vai durar muito. Seguindo essa mesma caminhada aí, e sim, agora falando de celulares que abaixaram de preço, aqui nós temos o Samsung A17 4G, que é basicamente, resumindo a conversa, o Samsung está lançando um celular que é praticamente um reciclável. Tendo em vista que ele tem a mesma configuração desde o A14, só que ele estava cobrando muito caro. Esse celular aqui ele foi lançado por R$1.200. E na mesma faixa de preço, ou até mesmo dentro da própria Samsung, gastando bem menos, a gente teria modelos aí como o próprio A07. Ele entrega uma experiência até aqui muito próxima e experiência muito boa. E o custo-benefício aí infinitamente melhor. Mas o motivo de eu colocar esse celular aqui na lista é que ele apareceu recentemente com um preço muito interessante. Inclusive, acho que até no vídeo de hoje que eu tô gravando, ele apareceu na faixa dos seus R$1.000. E por que esse celular aqui acaba sendo interessante? Ele tem uma tela de 6.7 polegadas, AMOLED e 90 Hz. Vem com um conjunto até que mais interessante em comparação ao A07, mas não é nada absurdo, é um pouquinho melhor. Um design que ficou até um pouquinho relativamente parecido, só que na versão que tá na faixa de preço dos seus R$1.000, apareceu o A17 4G, que já vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E aqui no caso já vem com um processador muito bom, que é o Helio G99, que nessa faixa de preço acaba sendo um celular bem completinho. Mas é aquilo, eu só recomendo se tiver na faixa de preço dos seus R$1.000 pra baixo. Passou disso aqui, eu já não recomendo mais esse celular. Bem, se você prestar atenção, a configuração do A07 é praticamente o mesmo smartphone. A única diferença é que ele vem com a tela de AMOLED e um conjunto de câmeras um pouquinho superior, mas em princípio é o mesmo smartphone. Então só vai compensar se realmente você encontrar ele na faixa dos seus R$1.000. Até porque se chegar aí, se eu passar um pouquinho mais, a gente tem um celular que tá chegando de vez em quando e ele fica em promoção, que é o senhor Samsung A26. E aqui é um ponto. Esse celular aqui é um dos celulares que está com mais variação de preço.
Antes era um celular que estava mais aparecendo em promoção. Tanto é que na sua faixa de preço estava variando dos seus 1.000 a 1.100. Às vezes aparecia por 1.000, com um cupomzinho de desconto. Hoje ele está na faixa dos seus 1.000 até um pouquinho mais. Mas eu vou mencionar ele porque por questão de tempo ele aparece de novo em promoção. E já está no ponto do A17 perdeu um pouquinho de seu brilho. Porque o A26 entrou e era vendido mais ou menos na mesma faixa de preço. Só que aqui você tem um celular com uma tela de Super AMOLED 120 Hz. Tem uns conjuntos de câmera também muito parecidos, mas ele já grava em 4K e 30 FPS. Inclusive ele tem uma qualidade de gravação muito boa. Somando também que ele vem com 8 GB de RAM e 126 GB de armazenamento. E que também é um ponto principal também que ele vem com um excelente processador para essa faixa de preço. Já que ele bate em torno dos seus 480 pontos com um tudo. Que de novo, para um celular na faixa dos seus 1.000 tá mais do que bom. Mas infelizmente ele foi um celular que subiu muito de preço. Mas de novo, porque eu mencionei que ele tá na lista, por mais que ele não cumpra essa faixa de preço, ele entra bastante de promoção. Então se ele tá na promoção de R$1.000, então ele tá aprovado. Porque infelizmente o mercado de celular aqui no Brasil tá isso. Ele varia bruscamente de preço. Uma hora tá por 1.000, outra hora tá 1.400, 1.500. Bem-vindo ao Brasil. E dentro da mesma faixa de preço, a mesma pegada de celular, para você ficar de olho na promoção, eu colocaria também o Moto G56. Que, cara, é um celular interessante. Que hoje o preço dele em média, como eu falei, na casa dos seus R$1.300. Mas em promoção e com cupomzinho, e às vezes ele aparece por 1.000. E de novo, é um celular para vocês ficarem de olho. Se entrar em promoção, aí ele vale a pena. Se tiver com preço normal, não vale. Porque por uma diferença muito pequena, você encontra o Moto G75, que é bem mais completo e às vezes aparece na casa dos seus 1.400. Mas enfim, o Moto G53 já é muito completo, porque ele já vai trazer uma resistência à água IP69, já vai vir com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, podendo expandir até 2 TB. Tem uma tela de 6.7 polegadas, IPS e 120 Hz. Vem com uma bateria de 5.200 mAh, vai durar o dia todo tranquilamente. E também soma aí com um excelente processador, que se não me engano, que é o Dimensity 7060. Se eu errei, eu vou colocar o nome dele certo na tela aí. Batem os seus 1.400 pontos no AnTuTu, então é um excelente concorrente, somando aí com o A26, somando ao conjunto de câmeras também muito boas. Só que aqui, infelizmente, ele vai gravar em Full HD. E ele ainda não grava em 4K. Mas o conjunto em si ele acaba sendo um celular bem completinho. Para assim, seu uso no dia a dia, ele vai ser uma opção muito boa. Mas de novo, eu só recomendo ele, só compensa comprar ele se ele entrar em promoção. Preço normal não compensa. Enfim, esse foi mais um vídeo. Eu te peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se eu lhe ajudei em alguma coisa se você assistiu o vídeo até aqui. Pretendo trazer vídeos todas as semanas nessa área de informática. Agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu!